Nesta segunda-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal está decidindo a dúvida acerca de quem tem a competência para determinar a cassação dos mandatos dos deputados que foram condenados na ação penal 470, o processo do mensalão. Existe uma dúvida quanto a saber se essa decisão decorre automaticamente da decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal ou se ela poderia ser tomada exclusivamente em votação na Câmara dos Deputados. Essa dúvida existe porque a Constituição, por um lado, prevê no seu artigo 15 que a condenação criminal gera a perda ou suspensão de direitos políticos e o exercício do mandato é um exercício que depende de um direito político anterior, que é o direito de ser votado, mas, por outro lado, a Constituição também prevê no seu artigo 55 que no caso de deputados e senadores, a perda de mandato dependerá, mesmo em se tratando de condenação criminal, de uma votação no plenário da casa a que o parlamentar condenado faça parte, Câmara ou Senado, neste caso, Câmara dos Deputados. Além dessa questão jurídica, que será hoje resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, existe uma outra polêmica jurídica que pode advir a depender de qual seja a decisão do tribunal. Caso o STF entenda que a cassação dos mandatos cabe diretamente a ele, a STF, e não à Câmara através de votação secreta, uma vez que o presidente da Câmara tem reiteradamente vindo a público para afirmar que, no entender dele e, portanto, da Câmara dos Deputados, porque ele é o representante institucional da Câmara dos Deputados, essa decisão não deve caber ao STF e sim à Câmara, pode-se dar o cenário de que a decisão do STF, neste particular, não seja cumprida pela Câmara dos Deputados, recusando-se o presidente a dar cumprimento, portanto, a uma ordem que ele entenda ser ilegal, inconstitucional, por violar a separação de poderes que eventualmente advenha do Supremo Tribunal Federal. Se esse conflito se configurar, não há uma resposta jurídica, um procedimento que possa ser adotado para dirimi-lo apenas. A resposta terá de ser tomada através de um diálogo institucional entre os poderes. O que está como pano de fundo de tudo isso é, no fundo, decidir quem é o intérprete afinal da Constituição. Evidentemente, disse no meio jurídico que o STF é o supremo intérprete da Constituição, mas essa é uma interpretação que é suprema dentro dos quadros do Poder Judiciário. Entre todos os poderes, o STF é também o dono do sentido da Constituição perante o Executivo e perante o Legislativo, ou cabe a cada um dos poderes interpretar a Constituição? Esse diálogo institucional que leva a uma interpretação compartilhada da Constituição entre os poderes pode ser um dos caminhos da solução para um eventual impasse que se instaure entre Poder Legislativo e Poder Judiciário em torno da decisão sobre quem tem a competência para cassar mandatos de parlamentares condenados criminalmente.